desde o ano passado, está relacionado ao nosso estilo de vida, né? E uma frase que tem ido e vindo na minha mente o tempo todo, sabe qual é? É que uma vida cristã que não navega, que não desfruta do sobrenatural, que não experimenta o sobrenatural, é uma vida cristã anormal. Então repete comigo, fala bem assim: uma vida cristã. Mais alto, gente, uma vida cristã que não vive o sobrenatural é anormal. Você percebe isso na vida de Jesus. Jesus, antes de subir, ele separa alguns discípulos, tinha aproximadamente 120 pessoas, se você for olhar para o dia de Pentecostes. Ele dá a seguinte ordem para essas pessoas: vão por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações. Mas espera lá, 120 pessoas vai fazer discípulos de todas as nações? Algo que? Sobrenatural. E você percebe que no cumprimento dessa palavra, né, o Espírito Santo tem que vir primeiro, descer no dia de Pentecostes, e algo sobrenatural acontece. Línguas de fogo é repartida, e cada uma daquelas pessoas que estavam ali recebe um novo idioma, para que ela vá para outra nação e pregue para aquela nação. Entende? Então o Espírito Santo, o sobrenatural é algo natural para ele. O sobrenatural, coisas impossíveis, é algo natural para o Espírito Santo. Então nós, como seguidores de Jesus, seguidores do Cordeiro, o impossível deveria ser a nossa façanha, deveria ser o nosso objeto de desejo. Sabe? Quem é que já teve experiência impossível? Levanta a mão. Quem é que já falou em línguas, por exemplo? Levanta a mão. É algo impossível, mas você já falou. Quem é que já evangelizou alguém, ganhou ele para Jesus? Levanta a mão. É algo impossível também. Sabe? Quem é que já conseguiu ouvir a voz do Espírito? O Espírito Santo falou com você e você teve certeza que era Ele falando com você? Levanta a mão. Isso é impossível. Mas, quando você experimenta o sobrenatural, não basta apenas experimentar o sobrenatural. Experimentar esse estilo de vida em que o impossível se manifesta. Isso tem que afetar na sua experiência e no seu estilo de vida. Eu quero compartilhar um texto que fala muito a respeito disso, que está lá no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 25. Mateus 14, 22 ao 25. Que diz bem assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só, e entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor nos revele o teu coração. Senhor, nos revele a tua vontade nessa noite. Dê-nos, Senhor, ouvidos sensíveis, corações abertos, uma mente, Senhor, limpa e livre, para que possamos receber não apenas informação, mas revelação, de uma forma que a tua palavra tenha poder, Deus, para dividir em nós alma e espírito, e nós possamos ser transformados por ela nessa noite, em nome de Jesus, amém? Então esse texto aqui está relatando uma história que aconteceu no seguinte contexto: Jesus tinha acabado de operar um dos seus milagres mais doidos que existe, que é multiplicar pão. Pensa coisa boa, multiplicar comida, gente. Comida já é bom, não é verdade? Imagina se você pode multiplicar comida. Aquele pavê do Natal, que seu tio chato pergunta, é para ver ou é para comer? Você multiplicar ele toda vez que está acabando. Então, é uma façanha. Mas Jesus, ele fez aquilo para multidões. E multidões foram alimentadas por conta desse milagre de Jesus. E acontece que depois que Jesus multiplica o pão, a Bíblia fala que ele compeliu os seus discípulos a entrar no barco e ir para o outro lado da margem. Sabe o que é compelir? Compelir é você falar assim: não quero saber, eu só quero que você vai. Não terá a sua vontade, eu estou mandando, vai. Manda quem pode, obedece quem tem. Obedece quem é obediente, gente. Não é quem tem juízo, não.
Então ele compele os seus discípulos e fala assim: entra no barco e vai para o outro lado. Jesus ele não perguntou se os discípulos queriam ir ou não. Ele simplesmente mandou: entra e vai para o outro lado. E eu quero te perguntar, o que Deus tem te mandado nesses dias? Sabe, você sabe que a nossa vida cristã é uma vida de relacionamento com Jesus. E Jesus ele está o tempo todo emitindo para nós ordens, direções. Quem aqui sente isso? Levanta a mão. O Espírito Santo ele dá direções para nós. A grande dificuldade é nós ouvirmos muitas vezes as direções, mas ele está o tempo todo dando direções. Então nesse ano, o que o Senhor tem colocado no seu coração como direcionamento, como um alvo a você seguir? Há uma ordem expressa assim de Deus. E você olha para aquela história, você vê que os discípulos imediatamente eles entram no barco, eles vão para o outro lado. Só que a Bíblia fala que enquanto os discípulos estão indo em direção ao destino que o Senhor tinha preparado, mandado eles ir, Jesus estava sozinho lá orando. A Bíblia fala que veio ondas, ventos, uma forte tempestade e açoitou aquele barco. Engraçado porque nós vemos que mesmo eles obedecendo, o que aconteceu? Resistências. Sabe, algo que eu quero falar para você nessa noite. Toda vez que você obedece a uma ordem estrita, dada por Deus, vai vir uma contradição. Vai vir algo para contradizer. Ah, pera lá, eu estou obedecendo a Deus, eu fiz o que o Senhor mandou, logo agora que eu vim para a igreja, logo agora que eu estou tendo essa vida com o Senhor, está tudo dando errado na minha vida. Quem é que experimentou isso? Ou está experimentando? Ah, mas por que, Deus? O Senhor mandou para fazer, era para dar certo, mas por que eu estou experimentando isso? Sabe, toda obediência que vem da fé, ela traz junto consigo uma contradição. Fala comigo. Fala, toda obediência que não traz uma contradição, ela não usa a fé. Quem sabe você, logo depois que veio para a igreja, né, logo depois de ter uma experiência com Jesus, você tem experimentado dias de contradição. Você fala, era para ser assim, mas por que está dando errado? Por que depois que eu criei que eu obedeci a Jesus, os meus amigos me abandonaram? Parece que ninguém me aceita mais. Sabe por quê, irmãos? Porque toda obediência vai trazer consigo uma contradição. E foi assim com os discípulos. Logo que eles obedeceram, começaram a enfrentar resistências da natureza. Tempestades, onda, vento forte, vieram sobre ele. E a adrenalina, o medo tomou conta deles de tal forma que de madrugada eles viram um ser andando no mar. E uns disseram assim, olha lá, é um fantasma. Até eu ia pensar que era um fantasma. Imagina, no mar, vento e algo andando no mar. O que você ia pensar, gente? Fantasma. E eles tiveram essa conclusão. Mas pera lá, eu estou obedecendo Jesus. Eu estou fazendo o que Ele mandou eu fazer. Eu estou caminhando aonde Ele mandou eu caminhar. Mas está tudo dando errado. Esse barco está prestes a afundar. E para completar, estão enxergando fantasma. Que coisa doida, cara. Então, a primeira coisa que vem quando começa a dar errado na nossa vida, o que é? Que erro que eu cometi. Não é verdade? Pera lá, essa ordem, será que foi Deus mesmo que falou comigo? Será que foi Deus mesmo que me deu essa direção? Acho que não, porque se fosse Deus, ia dar certo. Quero te falar, nem toda direção que Deus te dá vai produzir em você conforto. Nem toda direção que Deus dá para você vai produzir em você uma paz externa. Eu digo paz de circunstância, ou seja, está tudo indo bem. Pelo contrário, a maior parte das coisas e das ordens e direções que Deus nos dá vem acompanhada de desafio, desconforto e um certo abalo na nossa paz exterior. Sabe, toda vez que o Senhor Jesus nos ministra algo, dando uma direção, através do nosso espírito, Ele falando com a gente, ou através da palavra, e nós cremos nisso com fé, e nós obedecemos, Ele vai provar essa obediência sua com uma contradição. E foi isso que aconteceu com esses discípulos.
A obediência dele levou uma contradição para que eles tivessem uma nova experiência. Sabe? Mas que tipo de experiência que Deus queria que os discípulos tivessem? Sabe? A lei, ela tinha tido uma experiência assim chocante, muito maluca, muito doida. Imagina você ver o mar se abrir. O que é isso, gente? Anormal. Uau, o mar se abriu. Mas depois que você vê o mar se abrindo, você tem coragem de pisar lá na terra, não tem? Porque está seco. Você pisa ou não pisa na terra? Pisa, porque está seco. Eu fico imaginando, né? Eu quando era criança, eu via essas histórias nas salinhas, nos cultos das crianças, né? Eu falava, minha ideia era assim, tipo, se eu entrasse naquele corredor lá do Mar Vermelho, né? Com o mar aberto, eu ia passar a mão na água, para ver como que era aquela parede, né? Já pensou? Será que era meio que gelatinosa, né? Dá essa vontade de pensar. Mas Jesus, toda vez que ele faz algo diferente para você, eu quero dizer, algo diferente com a sua vida, é porque ele quer te levar a um novo nível de experiência. E essa experiência está relacionada àquilo que eu te falei no início, o sobrenatural, o impossível, aquilo que você não experimentou ainda. Quem é que quer experimentar essas coisas na sua vida? Fala amém. E Deus tem isso para a sua vida. Então, se a lei quer te dar o poder para abrir o mar, Jesus queria mostrar outra coisa. Ele queria mostrar, se o mar não se abre, eu posso fazer outra coisa, que você não conhece ainda. Eu posso andar pelas águas. Eu posso andar sobre as águas e com você do meu lado. E aí, está disposto a andar sobre as águas com Jesus? Sim ou não? Quem está disposto a andar sobre as águas com Jesus, levanta a mão. Fala amém. Deixa isso não andar nem comigo, no asfalto. Quanto mais com Jesus na água. Quem é que está disposto a andar com Jesus na água? Fala amém. Glória a Deus. E você percebe algumas experiências que aqueles discípulos viveram naquela noite. Especialmente um, o qual eu sou muito fã. Você perguntar qual discípulo você é fã, David? Eu falo de Pedro. Não tem discípulo que eu sou mais fã do que Pedro. Porque Pedro, ele parece comigo, não sei porquê. Ele era espontado, ele falava as coisas que queria falar na hora que queria falar. Eu sou meio assim. E outra, porque Pedro é o que parece mais gente dos discípulos, né? Ele é o que parece mais humano, né? E Pedro não foi diferente naquela noite. Continuando ali no versículo 28 e 31. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, nossa, toda vez que eu leio isso, eu falo, não, ele fez isso, cara. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Ele andou sobre as águas. Então a ciência pode falar o que for, mas um homem andou sobre as águas. Toda vez que eu vou no mar, no rio, numa piscina, eu fico pensando assim, como que andar sobre as águas? Eu coloco meu pé e falo, nossa, afunda, não é possível, cara. Como que esse cara andou sobre as águas? Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estende a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando eu ouço Jesus falando isso para Pedro, eu falo: e minha fé de que tamanho, Senhor? Se Pedro, que andou sobre as águas, é homem de pequena fé. Já parou para pensar nisso? Que um homem com a fé pequena pode andar sobre as águas. Então você percebe, olhando para esses passos de Pedro, as atitudes de Pedro nesse episódio, você percebe algumas atitudes que eu e você, algum dia já vivemos. Algum dia já vivemos. Tenho certeza que eu e você já experimentamos o sobrenatural, nós já experimentamos a vida com o Espírito, no Espírito. Você já experimentou de Jesus, você já se
deliciou da presença de Jesus. Você já foi usado por Jesus. Você já, quem sabe, já fez milagres através de Jesus. Mas, mesmo assim, nós passamos por essa experiência o tempo todo. E a primeira experiência que eu vejo de Pedro nesse episódio é a experiência do desejo. Fala comigo, desejo. Tudo começa com um desejo. A Bíblia diz que Pedro disse: manda-me ter contigo. Sabe, todos os discípulos ouviram Jesus falando que era ele que estava ali naquele mar. Mas quem teve o desejo de ir ao seu encontro? Pedro. Ele falou: Senhor, se é você, permita-me ter contigo. Eu quero ir ao teu encontro. Sabe, o desejo fala muito, gente. O desejo fala de muita coisa. E quem sabe você que está aqui nessa noite, ou você que está me ouvindo pelo áudio, pelo vídeo, enfim, tudo que você tem nessa noite é um desejo. Tudo que você tem nessa noite é um desejo de mais de Deus. É um desejo pela presença do Senhor. Sabe, você não tem ministério, você não tem frutos, você não tem caráter. Quem sabe você está aqui falando, não tem um caráter. Você não tem experiências de milagres, você não tem um testemunho, mas você tem um desejo. Quero dizer que Jesus, ele conhece seu coração. E para ele basta só o seu desejo para ele fazer alguma coisa na sua vida. Para ele fazer uma obra doida e te mudar e te fazer alguém útil na obra dele. Sabe, tem pessoas que vêm na igreja dia após dia e elas muitas vezes sentam nos últimos lugares do banco. Quem sabe você é um desse. Nos últimos bancos. E o diabo muitas vezes traz pensamento na cabeça das pessoas e fala, mas assim, eu não era para estar aqui. Aqui não é o meu lugar. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque eu já senti isso, eu já passei por isso. Eu já passei por momentos de queda, momentos de fraqueza, momentos de depressão, momentos de angústias. E às vezes eu vinha para a igreja, eu falava assim, o diabo na minha cabeça falava assim, você não era para estar aqui. O que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Mas eu falava assim, Senhor, eu sei que fora daqui eu não posso estar. Eu sei que tudo que eu preciso eu encontro só aqui, Jesus. Eu lembro que numa dessas vezes, eu estava tão angustiado, eu vim para a igreja, e eu estava ali, eu falei, nossa, nem era para mim estar aqui hoje. Era para mim estar na minha casa hoje, lá, se cultar um saco. Nem era para mim estar aqui. Mas eu falei assim, Jesus, eu não consigo ficar fora daqui, eu não consigo ver sem a tua presença. Aí Jesus falou para mim bem assim, todas aquelas pessoas que vêm na igreja, todas aquelas que entram por aquela porta, elas têm um desejo. Elas têm um desejo. Sabe, muitas vezes eu ouço pessoas falando, né, não ia falar sobre isso, mas às vezes pessoas falando sobre isso. Ah, tal pessoa, não sei o que ela está fazendo na igreja. Eu te respondo, ela tem um desejo. Às vezes ela não tem força. Às vezes ela não tem a disposição, força para sair da situação de pecado, de amarras que ela tem, mas ela tem um desejo. E vou te dizer, Jesus, ele é compassivo. Ele olha para esse desejo. Ele olha para esse desejo. E quem sabe tudo que você tem aqui nessa noite é esse desejo. Mas o desejo também de Pedro fala daquele desejo dos filhos de Deus, de não viver apenas com aquilo que ele ouve e vê, mas um desejo de experimentar, um desejo de fazer prova de que aquilo que Jesus fala e faz pode afetar na sua experiência. Você percebe que Pedro ele falou assim, não, se é Jesus eu vou andar com ele. Eu vou andar com ele. Sabe, irmãos, toda a sua experiência com Jesus, com o Espírito Santo, se resume àquilo que você ouve em pregações de pessoas, de testemunhos, se resume daquilo que você ouve apenas do que os outros falam. Quer dizer, é uma experiência incompleta. A sua experiência com Jesus tem sido
incompleta. Ele te criou, te salvou para você se relacionar com Ele. E quando nós nos acostumamos com uma vida com Jesus, com o Espírito Santo, que não tem experiências com Ele, nós estamos no mesmo caminho dos religiosos. Nós sustentamos uma aparência, nós jamais experimentamos aquilo que Ele quer que nós experimentemos. Sabe, imagina você chegar num restaurante, você está com uma fome de leão, você passou aquele jejum de 15 dias só na água, no líquido. Jejum bom, hein? Então, acabou os 15 dias, você está com muita fome. E você vai procurar um restaurante de Cuiabá. Você fala assim, eu quero um restaurante para mim comer. E você então procura um restaurante, não vou fazer merchan aqui, tá? Então, um restaurante top. E você chega naquele restaurante, você olha o cardápio, ok? E você lê aquele cardápio, você escolhe uma comida que você vai ver que vai te sustentar, né? De preferência com muito líquido, né? Porque você estava de jejum. Então você escolhe aquela comida, você chama o garçom, fala, garçom, vem cá, essa comida aqui. E quando você começa a ver, está demorando. 10 minutos, 15 minutos. Para quem está 15 dias sem comer, 15 minutos é o quê? Uma eternidade. Tem irmãos que ficam 2 minutos sem comer, né? Já está espumando aqui, né? Crise de abstinência. As irmãs principalmente, brincadeira as irmãs, mas eu sei que as irmãs gostam do prato, né? Aí o que acontece? 15 minutos, 30 minutos, 1 hora. Mas fala, cadê minha comida? 1h30. Cadê minha comida? E o que acontece? O garçom traz sua comida. Aí ele traz com aquela tampinha. Como é o nome daquela tampinha? Que tem no Masterchef, que o pessoal tira. Uau! Ele traz aquela tampinha ao prato. Aí você olha para aquele negócio, você fala, agora é minha vez. Agora eu me consagro. Aí você tira a tampinha, não tem a sua comida. Como que você vai se sentir? Eu não vou falar que eu dar uma porrada no garçom, porque eu não ia ter força, né? Ele está morrendo. Ah, mas o que tem lá? Aí você tenta olhar, está escrito receita da comida. Receita de um peixe assado. Aí você fica assim, né? Fala, tô delirando, só pode. Por quê? Porque eu tô 15 dias sem fome, ou sem comer, tô com muita fome. Aí você rasga um papel daquele, amassa, põe na boca e fala, é papel mesmo. Aí o que você faz? Primeiro, você não foi alimentado. Segundo, você voltaria nesse restaurante? Não era isso que você esperava. Não basta saber a receita, nós precisamos comer a comida. Muitas pessoas se contentam de após dia ter encontro com a receita, mas sem desfrutar do pão vivo que desceu dos céus. Sabe, a sua experiência cristã não deve ser apenas daquelas coisas de faça ou não faça. Isso é coisa da lei. Jesus está te chamando para ter experiências com Ele. Quais têm sido as suas experiências em ouvir o Jesus no seu espírito falando com você? Qual tem sido a sua experiência de ouvir Jesus falando na palavra com você? Quais são as impressões, direções que Ele tem gerado no seu espírito? Sabe, do que depender de mim, eu quero ser igual a Pedro. Eu não quero assistir Jesus andando sobre as águas. Eu quero andar junto com Ele. Eu quero correr junto com Ele. Mas antes disso, você tem que ter um desejo. Desejo de não apenas você ouvir, mas você experimentar. E a segunda experiência é a experiência da atitude. Primeira experiência, a experiência do desejo. Ele desejou. Mas a segunda experiência, a experiência da atitude. A palavra diz, e ele disse, vem. Jesus dizendo, vem. E Pedro fez o quê? Descendo do barco, ele foi ao encontro. Pedro, ele foi além de desejar.
Ele teve uma atitude, ele saiu do barco. A fé dele que o fantasma não era um fantasma, mas era Jesus, fez com que ele saísse do barco. Uau! Que fé pequena é essa que eu quero ter? Vou ser sincero, eu não sei nadar. Não ri. O que você está rindo aí? Ó? Não é para rir não, eu não sei nadar. Então se Jesus manda eu descer do barco, eu ia pensar 1000 vezes em descer. Estou dizendo eu. Mas, anote isso. Toda fé que não te leva a uma atitude é uma verdadeira ilusão. A Bíblia diz que, no livro de Tiago, que a fé que não vem acompanhada de uma atitude, ela é uma fé morta. Uma fé falsa. Pedro, ele creu, ele desejou e ele agiu. Você só vai ter experiência se você agir. Muitos desejam experiências com o Senhor, mas eles são superficiais. Não uma atitude que demonstre e respalde o desejo que eles têm. Eu quero dizer para você, meu irmão, você precisa sair do barco. Você precisa sair do barco se você quiser ter experiência com Jesus. Sabe, isso está nas suas mãos. É impossível você ficar no barco e querer andar sobre as águas. E estar no barco fala de alguns desconfortos. Estar no barco fala, quem sabe, de um relacionamento que você não quer terminar. Fala de algum relacionamento que você não quer abandonar. Estar no barco fala, quem sabe, de alguns hábitos, de alguns vícios que você não quer sair deles. Você precisa ter atitude. Não basta desejar. Não basta desejar. Quem sabe o barco que você precisa sair é do seu celular. Cadê o fala Deus comigo? Não tem não? É do seu celular. Você só faz aquilo. Você só toma atitude para aquelas coisas que você acha importante. Eu tenho certeza que experiência com o Espírito Santo é algo importante para você, é ou não é? Quem aqui quer levantar a mão? Não basta querer, tem que agir. Então na hora de a gente parar de ser falso, falar que nós desejamos algo, mas se nunca nós agimos em direção a isso. Então na hora de nós pararmos de ser incoerentes conosco mesmo e com a palavra de Deus. Ao ponto de nós cantarmos e falar, Senhor, eu desejo a tua presença. Se as nossas ações não demonstram isso, se as nossas prioridades não demonstram isso. Você viu que Pedro, ele falou assim, Senhor, me manda que eu vá, eu quero ir. Jesus falou, vem. Ele fala para você nessa noite, vem. Qual que é a sua atitude que você vai ter nessa noite? Quais são as decisões que você vai tomar nessa noite para ir em encontro do Senhor? Eu quero dizer, esta decisão de sair do barco, é sua. Sabe, toda vez que alguém tenta tirar outro do barco, é afogamento. Sabia disso? Morre afogado. Por quê? Se Pedro tivesse empurrado os discípulos assim, sai do barco comigo, provavelmente ia morrer afogado. Porque o que faz andar no sobrenatural é a pessoa olhar para Jesus e seguir a ordem de Jesus, não o que as pessoas mandam você fazer e te forçam você fazer. E por isso nós vemos muitas pessoas magoadas com a igreja, feridas com líderes, com pastores, porque jogaram ela para fora do barco. Você tem que sair do barco logo, você tem que andar sobre as águas. Mas se você sair do barco sem olhar para Jesus, é a pior tragédia da sua vida. Barco fala da fragilidade das coisas que nos apegamos e confiamos, que nos dão base de sustento e conforto. Sair do barco é sair do conforto de depender de homens para tomar decisões e levar você a uma profunda dependência de Deus. Sair do barco é sair do conforto das decisões rápidas. Tem muita gente impulsiva, que não pode experimentar o poder que Deus quer derramar sobre a vida dele porque é impulsivo. Assume compromisso que não era para assumir. Se alia com pessoas que não era para aliar. Compra aquilo que não era para comprar. Sabe o que é isso? A gente quer ficar no barco.
É muito mais fácil ficar no barco do que você falar: Jesus, eu estou indo ao seu encontro. Se o Senhor não mandar, se o Senhor não fazer, se o Senhor não for comigo, eu não vou a lugar nenhum. Quem que falou isso mesmo? Um tal cara chamado Moisés. Mas Pedro, com essa atitude, ele estava dizendo: estou saindo porque eu sei o que eu quero. O que eu quero é Ele. Eu não posso viver sem Ele, eu não posso andar sem Ele. Sair do barco está relacionado a você quebrantar a sua alma. Quando você quebranta a sua alma, sabe, o seu espírito só pode ser liberado para um relacionamento íntimo com o Espírito Santo se a sua alma for quebrantada. E a sua alma é aquilo que você pensa, suas emoções, a sua vontade própria. Ela precisa ser quebrantada. E quero te fazer uma pergunta hoje, meu irmão. Qual que é o barco que você precisa sair nessa noite? Qual que é o barco que você precisa sair hoje? Deus, Ele quer te levar a um nível profundo. Esse era o propósito dele com Pedro naquela experiência. Mas Ele só vai te levar se você sair do barco. A terceira experiência é a experiência do sobrenatural. O impossível acontece. A experiência do sobrenatural é quando o impossível acontece. Falando de algo mais pessoal, é quando você está fluindo, né, num relacionamento de intimidade com Jesus. Mas não só isso, quando sinais têm acompanhado a sua vida. Quando você tem ouvido as direções do Espírito. Quando você tem navegado em coisas impossíveis, em direções proféticas que Deus tem colocado nas suas mãos. Impossível. A Bíblia diz que andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Sabe, eu fico imaginando na igreja primitiva. Pedro ministrando e dizendo: sabe, irmãos, pela fé eu andei sobre as águas, no mar. Vou te dizer, estava com uma tempestade, vento e onda muito louca. Aí os jovens, né, os adolescentes, as crianças que são os curiosos, né, uau! Aí ela vai perguntar para João, né, para que estava lá no barco, né, Tiago. E aí, é verdade, Pedro andou. E vocês não andaram não? Não, a gente não andou. Eu quero ser igual Pedro. Eu quero ser igual Pedro. Por quê? Pedro andou sobre as águas. Andar sobre as águas fala de vocês viver e experimentar o sobrenatural. É ver Deus realizando coisas sobrenaturais, coisas impossíveis através da sua vida. Mas mais que isso, é você estar tão íntimo de Jesus. É você estar tão íntimo da presença de Jesus, que aquilo que Ele faz, você faz também. O que Jesus estava fazendo? Andando sobre as águas. O que Pedro começou a fazer? Andar sobre as águas também. Então, andar sobre as águas fala disso. A sua intimidade com Jesus te leva a ser tão parecido com Ele. Mas não só uma intimidade passiva. Uma intimidade ativa, que dá respostas. Sabe, Jesus, Ele disse que aqueles que crescem, eles fariam as obras que Ele fez. Mas Ele deu uma ressalva: fariam obras maiores. Mas nenhuma obra pode ser feita sem conhecer Jesus, sem estar com Jesus. Então Pedro, ele caminha em direção a Jesus. Porém acontece algo. A Bíblia diz: reparando porém na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: salva-me, Senhor. A quarta experiência, a última experiência, eu chamo da experiência da perseverança. Sabe, não basta apenas você desejar, você agir em direção ao seu desejo pela presença de Jesus. E nem você experimentar, mas sim o que você faz depois que você experimenta. Sabe, tem muitos de nós que já vivemos tantas coisas com Jesus, mas você experimenta e se dá por satisfeito.
E sabe o que acontece? Essa é a nossa queda. Pedro, ele deu alguns passos em direção a Jesus, ele indo em direção ao Senhor, olhando para o Senhor. Mas quando ele viu, ele reparou o vento, ele reparou a tempestade, as ondas. Ele falou, pera lá, eu estou andando sobre as águas. Não, isso não é possível, pera lá. Ele começou o que? A afundar. Afundar. Ele ia morrer. Ele então grita, Senhor, salva-me. Jesus vem com as suas mãos. Salva. Levanta, Pedro. Homem de pequena fé. A pequena fé de Pedro não estava relacionado a ele andar ou não sobre as águas, mas sim a ele continuar andando. Então a sua fé não é medida pelas experiências que você já teve com Deus, mas a experiência que você continua tendo com Deus. Não é, a sua fé não é medida pelo quanto você já experimentou do Espírito Santo, mas se você continua indo, experimentando. Pedro, ele andou sobre as águas, e eu considero isso magnífico. Por mim, se tivesse isso na minha biografia, eu já estava feliz, andei sobre as águas. Mas o Senhor não quer que nós tenhamos só um insight, um pedacinho, um lapso de experiência, uma unidade mínima de experiência com Ele. Ele quer que nós tenhamos uma caminhada, irmãos. Ele quer que nós tenhamos um estilo de vida que navega nisso. Experiência pessoal com Ele, íntimas, de resposta de vida. Quem sabe você fala, mas eu tenho bastante. Mas, cara, minha pergunta não é se você tem ou não, mas qual é a validade delas? É validade de Orkut? 10 dias? Acabou? Tem uma pessoa que eu estava conversando com ela esses dias, eu falei, nossa, esses dias ela estava trazendo uma palavra que Deus falou com ela, né? Uma palavra forte demais, de perseverança, de ciclos. Mas quando eu vou ver as respostas, parece que ela esqueceu tudo que Deus falou. Nós vemos que o segredo para nós irmos mais fundo em experiência com Deus é aonde está o nosso olhar. Pedro, ele andou sobre as águas, mas enquanto estava olhando para Jesus, olhando para o Senhor. Ele olhou para aquela tempestade, para aqueles ventos, e ele tirou o olho de Jesus. Ah, mas por que na vida tem que ter vento, tem que ter tempestade, tem que ter essas coisas? Não podia ser uma vida muito assim, em paz, alegria, harmonia com Jesus? Tem pessoas que dizem, né, que mares tranquilos não produzem bons marinheiros. Eu, porém, digo que mares tranquilos não produzem discípulos radicais, que têm intimidade com Jesus. Então, quando Pedro tira o olhar de Jesus, ele sente a força do vento, ele olha para aquelas ondas, ele sente o seu pé molhado e está meio que afundando, não afundando, eu estou andando sobre as águas. Ele sente o frio da força do vento, a oscilação da onda, ele olha para tudo, menos para Jesus. Então ele começa a afundar. Ele começa a afundar ao ponto de ele gritar, Jesus me salva. Sabe, meu irmão, quero dizer algo para você. O seu olhar nessa noite tem que ser totalmente direcionado para Jesus. Quem sabe, o que tem te feito afundar é você olhar para as dificuldades. Quem sabe você tem passado dias difíceis, dias de perseguições, de luta. Não olhe para isso. Olhe para Jesus. Ele é a solução para todo problema. Mateus 18, 26 diz que para o Senhor não há nada impossível. Quem sabe você está olhando para o seu pecado. E isso, eu quero dizer, quanto mais você olhar para o seu pecado, mais você vai afundar. Você caiu, olha para Jesus. Porque nele, você não vai ter apenas o perdão, mas Ele vai perdoar, Ele vai te remir, Ele vai esquecer e vai te transformar. Quem sabe você tem olhado para homens, que a pior tragédia de todos é quando nós começamos a olhar para as pessoas, porque as pessoas dizem, para que elas falam a meu respeito,
porque as pessoas pensam sobre mim. Sabe, eu não estou nem aí porque as pessoas pensam sobre mim. Eu só sei que Efésios 3:20 diz que Ele é poderoso para fazer em mim mais do que eu peço e mais do que eu penso. E eu tenho pensado muita coisa a respeito dele. Então onde está seu olhar, meu irmão? Então a sua transformação, a sua aceitação, tudo está em você olhar para Jesus. Quando você tira o olho dele, você começa a afundar. Mas ainda assim, hoje à noite, de você dizer: salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Que Ele vai vir na sua direção e vai te levantar e vai falar assim: ó, sua fé é pouca, mas eu sou grande. Eu sou grande para te salvar. Eu sou grande para te transformar. Eu não sei qual que é a sua experiência que você tem tido nesses dias. Mas eu sei que há um chamado de Deus essa noite para profundidade. Há um chamado de Deus essa noite para nós deixarmos de sermos teóricos e sermos práticos. Nós deixarmos de contarmos testemunho dos outros e termos os nossos próprios testemunhos. Até quando você vai contar testemunho que o pastor falou, que o líder falou, que o irmão falou para você? Quero te perguntar, cadê os seus testemunhos? Se você é discípulo de Jesus, você está sendo chamado para fazer o que Ele fez e ter experiências similares ao que Ele fez. Mas quero dizer, você não vai fazer isso olhando para você. Você não vai fazer isso olhando para pastor. Você não vai fazer isso olhando para gente. Você vai fazer isso olhando para Ele. E o texto de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Tem um trecho que eu amo. 1 Coríntios 3, 18. Perdão, 2 Coríntios. Ele diz bem assim: portanto, todos nós que com a face descoberta olhamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o quem? O Espírito. O Espírito Santo nessa noite, Ele vai atrair o seu olhar para Ele. E quando você olhar para Ele, você vai se encontrar nele. Porque o homem só se encontra em Deus. As pessoas perdem tempo procurando saber quem elas são, mas você só encontra no Senhor. Quero que você se coloque de pé onde você está. Essa noite é a noite, seus olhares voltados para Jesus. Quem sabe você já andou sobre as águas, em algum nível da sua vida. Quem sabe você já teve experiências com Jesus, de intimidade no seu quarto. Quem sabe Jesus já te usou para você entregar palavras proféticas, liberar sinais de curas, maravilhas. Mas ultimamente, você olha para você e fala: nossa, eu tô afundado. A mão de Deus é tão grande, para ir na mais profunda, mais profundo buraco que você tiver, para te tirar daí. Espírito Santo, o Senhor é a razão de estarmos aqui. Espírito Santo, o teu convite para nós é tão agradável. O Senhor nos chama para irmos mais fundo. O Senhor nos chama para termos experiências mais práticas, sobrenaturais nesses dias. Quero te pedir que nessa noite, Espírito Santo, o Senhor toque os olhos de cada um dos seus filhos aqui presente e direcione para Jesus. É você, Espírito Santo, que direciona o nosso olhar para Jesus.
É você que nos leva ao relacionamento de intimidade com Jesus. Então direcione, Senhor, todo o nosso olhar. Porque nós sabemos, Senhor, que se o Senhor andou sobre as águas, nós podemos andar sobre os oceanos. Que está escrito que nós faremos obras maiores com as quais o Senhor fez. Nós oramos, Senhor, para que nesse dia, Senhor, o marco o Senhor coloque sobre nós. O marco, Senhor, de pessoas que vivem, buscam experiência com o Senhor. Pessoas que não vivem apenas com aquilo que ouve, com aquilo que vê, com aquilo que escutam, mas pessoas que procuram profundidade. Pessoas que procuram experimentar aquilo que a Tua presença tem para dar, aquilo que a Tua presença tem para liberar sobre nós. Quero que nessa noite você coloque a mão no ombro do seu irmão que está do seu lado. Sabe, o Espírito Santo está neste lugar, querido. O Espírito Santo está neste lugar. Eu posso sentir a presença dele aqui comigo. Ele está aí com você também. Quero te pedir que nessa noite você comece a orar para o Espírito Santo. Espírito Santo, acende em mim um novo fogo. Acende em mim um novo desejo. Porque eu quero ser sincero que às vezes eu não quero fazer algumas coisas que eu preciso fazer. Às vezes eu não quero a Sua presença. Às vezes eu não quero estar com o Senhor. Muitas vezes eu não desejo viver aquilo que a Tua palavra diz para eu viver. Seja sincero com Ele nessa noite. Quero que continue o som enquanto nós oramos. Seja sincero. Mas fala, Espírito Santo, desperta em mim um novo desejo. Desperta em mim uma nova fome. Desperta em mim uma nova sede.